Bom dia, espero que seja tudo bem com você. Começando mais um dia, sexta-feira, a semana voou e a gente fica pensando, né, como o tempo passa, a gente faz tantos planos, tantas coisas e de repente estamos chegando quase no nono mês do ano e a gente estava há tão pouco tempo celebrando a virada, né? Então, como passa o tempo, como eu costumo brincar, né? Tudo passa, até a uva passa. E assim como os momentos bons às vezes passa, os momentos ruins também passam, né? E nessa manhã eu quero estar meditando na palavra com vocês, no tema boas notícias. Em meio dizer boas notícias, né? A gente está vivendo dias assim que eleições se aproximando, a guerra lá na Ucrânia que interfere na economia mundial, tantas, né, discussões, tantas questões a serem resolvidas, tanto externamente, que não é diretamente com a nossa vida, mas tem um impacto na nossa vida, porque a questão econômica do país tem impacto na nossa vida. Se o país está crescendo, está se desenvolvendo, se as pessoas estão tendo emprego, se a fome está diminuindo, as pessoas que estão vivendo em situações precárias estão conseguindo se manter. Tudo isso reflete na nossa vida, até mesmo no sentido de acordar, acordar de manhã e falar, não, as coisas estão bem, né, no geral estão bem, e isso faz a gente acordar com gás, com um novo ânimo, né? Por quê? Porque a gente, por mais que talvez não estejam as coisas da forma que a gente espera, a gente imagina, mas tem ali um ambiente de novidade, um ambiente de que as coisas estão favoráveis. Então, o ambiente, a economia estando favorável, essas notícias, né, sendo boas, as notícias começando a melhorar nos jornais, não é só desemprego, não é só fome, miséria. Então, essas boas notícias, elas trazem para nós esperança, traz para nós alívio e ânimo. E aí você acorda e fala assim, não, vamos continuar porque as coisas vão melhorar. Por mais que ainda não melhoraram, mas o cenário parece que está mudando, o ambiente, aquele ambiente de trevas, vamos dizer assim, que a gente estava na pandemia, um ambiente de uma interrogação que você não sabia o que ia acontecer no dia seguinte, como que ia ser o dia seguinte, porque as notícias eram ruins o tempo todo, era número de contaminados, número de morte, era todo dia falar do número de morte, todo dia aquela mesma notícia, né, que causava angústia nas pessoas, porque muitas pessoas que já tinham problemas assim psicológicos ficaram piores na pandemia por conta daquele ambiente de hostil, de notícias ruins. A gente não via notícia boa, era só notícia ruim. Eu às vezes até não gosto de ficar escutando as notícias de manhã, sabe? Eu prefiro estar nesse ambiente aqui primeiro. Primeiro a palavra, aí eu já fico com outro ânimo, porque a palavra vem e me traz esperança, me traz boas notícias todo dia aqui, porque eu tenho esperança, né? Porque eu sei que estou passando, por mais que eu estiver passando por situações difíceis, eu sei que eu não estou sozinha, eu sei que Deus está comigo. Então isso me fortalece, isso me traz ânimo, me traz coragem, ousadia para enfrentar o dia. E quando você já acorda
ouvindo notícia ruim, isso já não é legal. Então, eu procuro primeiro ouvir o que Deus tem para aquele dia, para depois ouvir as notícias na televisão. Isso é uma coisa particular minha, entendeu? Porque quantas vezes tem hora que eu fico indignada com as notícias que eu ouço. Então aquilo muda completamente aquele seu pensamento, aquele seu ânimo por conta dessas más notícias, né? Mas hoje, falando em notícias, eu quero falar de um trecho na palavra que está em 1 Reis 18, do 41 a 46, que fala que o povo de Israel estava vivendo um momento terrível. 3 anos de seca. 3 anos de seca, aquele caos, porque quando está em momento de seca, é difícil o alimento, os animais, o cuidado com os animais. Então fica tudo mais difícil nos momentos de seca. A gente sabe porque a conta de luz aumenta, né, quando está num período de muita seca. Então, assim, a gente vê o reflexo disso, de uma seca. Mas imagine naquele tempo, deserto, e tá esse período aí sem chuva. Só que o profeta Elias, que é um dos profetas que eu gosto muito, que ele é muito ousado assim na fé, ele tinha acabado de desafiar os profetas de Baal, porque o rei na época, Acabe, era casado com Jezabel, e Acabe, ele se desviou dos mandamentos do Senhor e resolveu seguir os deuses ali de Jezabel. E Elias foi tão ousado que ele desafiou esses profetas para dizer que eles chamavam o Deus de Deus desconhecido, por conta de o povo de Israel não adorar imagens. Então, não tem ali uma imagem do seu Deus. Então, eles falavam que era um Deus desconhecido. E aí, nesse desafio, o profeta Elias prova que o Deus de Israel, era poderoso e fez descer fogo do céu e consumir um sacrifício que eles tinham feito ali. E os profetas de Baal ficaram ali 400 rodando, cantando, clamando ali, e nada aconteceu. E Elias, numa palavra ali de fé, de ousadia, o fogo desceu, o Senhor respondeu ali, e eles viram o poder de Deus. E logo em seguida vem essa passagem dessa boa notícia, porque Elias diz para Acabe, 1 Reis 18, 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto entre seus joelhos, e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou, e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe, e dize a Acabe: aparelha o teu cavalo e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Então, num tempo ali de más notícias, porque a seca é uma má notícia para o produtor, é uma notícia para a economia, era um ambiente, um cenário de más notícias. E aí veio Elias e fala para ele se preparar, para o rei se preparar, que está vindo uma grande chuva. Você imagina, um deserto, as pessoas olhando para o céu e nada, não estavam vendo nada. E Elias estava vendo. Ele estava crendo que a chuva iria vir. Né? Então aqui, essa chuva, ela foi ali a boa notícia para aquele povo que estava vivendo num período de seca. E olha que interessante.
essa pessoa que ajudava ele aqui, que é o seu moço aqui, teve que ir 7 vezes. E aí que ele foi enxergar, né? Então, às vezes, eu falo por mim, assim, porque a gente olha para a palavra, o Senhor sempre tem algo novo para nós, toda manhã. A palavra se renova a cada manhã. E, às vezes, o Senhor está falando assim, calma, vai vir, vai melhorar. Porque você está naquele momento, o seu cenário não tá bom. E aí você não consegue enxergar quando ele fala que vai melhorar, porque ele sempre avisa a gente antes. Então aqui quando Deus está falando conosco esses dias, palavras de encorajamento, né, pra gente não desistir, por quê? Porque a esperança, a boa notícia vai vir. Aquela porta que está fechada vai se abrir, né? A provisão que eu estou esperando vai chegar. Mas aí você vê aqui, foram 7 vezes para ele poder enxergar essa nuvem. E às vezes o Senhor está aqui falando a semana inteira conosco. Vai melhorar, continua, não desista. Não desista porque você bateu a primeira vez e não deu certo. Não desista porque você acabou de abrir seu negócio, você não vai ver o retorno do dia para a noite. Não desista, mesmo que você já está com o seu negócio aí há tempo, mas parece que as coisas não estão travadas, que as coisas não estão caminhando. E você está desanimado por conta disso. Então, a boa notícia que Deus está deixando na palavra é que está vindo uma grande chuva. Ou seja, está vindo um tempo bom. Está vindo o tempo de abundância. Você está num tempo de escassez? Entendeu? Porque eu falo, porque eu estou vivendo esse tempo. Um tempo de deserto que a gente fala, né? Só que o deserto, ele foi algo que eu acordei no meu coração. O deserto não é para você morar, é um lugar de passagem. O momento de provação que a gente passa, de tribulação, ele tem um tempo. Ele vai acabar, não é para sempre. Mas para que ele não seja para sempre, a gente tem o quê? Que tomar posse dessas boas notícias. Quando o Senhor fala assim, olha, fica firme, continue trabalhando, continue estudando, continue sonhando, continue investindo, que a porta vai se abrir, as coisas vão melhorar. Não perca a esperança, as coisas vão melhorar. Mas a gente tem que declarar isso. Por isso que eu falo que eu tenho uma guerra dentro de mim nesse sentido, porque tá tudo o contrário. Aquele que vive pela fé, é isso, o ambiente dele não tá favorável para ele ter fé. É o contrário, porque a fé, eu acredito em algo que os meus olhos carnais, mesmo com óculos, não tá enxergando. Que nem esse homem, ele descia, Elias estava vendo a chuva. Esse homem não. Foram 7 vezes, só na 7ª vez que ele viu a nuvem. Então, porque não tinha fé. E às vezes a gente olha, o ambiente está tão desfavorável que a gente não consegue enxergar que vai melhora. De tão desfavorável que aquele cenário está se pintando para nós. Então, vamos nos apegar, vamos encher a nossa mente, como que eu falo, né, sempre para as pessoas, encher da palavra que traz esperança, encher de vida. Porque quando a gente fica ouvindo o noticiário, não que a gente tem que ficar alheio, não saber o que está acontecendo no mundo, não é isso. Mas ficar o tempo todo ali, aquelas notícias, e se repete a mesma notícia o dia inteiro, porque o que fala de manhã, fala na hora do almoço, fala à tarde, fala à noite, repete na madrugada, é coisa terrível. Não é só coisas boas, a maioria é coisas ruins. E aí eu fico me enchendo daquilo, me alimentando daquilo. Então, vamos nos alimentar daquilo que é bom. Vamos nos encher de esperança, de vida. Declarar vida, declarar que vai melhorar. Por mais que você acorde, as coisas estão do mesmo jeito. A enfermidade está na sua casa e você vai declarar que vai melhorar, vai mudar. Vai mudar. E eu fiquei, quero compartilhar,
eu senti de compartilhar, eu fiquei 7 meses me arrastando pro joelho. Eu tomei remédio, eu fui ao médico, eu orei, tudo. O que tem que fazer, tem que ir no médico, eu fui no médico. Eu tomei medicamento e nada. E aquele joelho. Que eu ia entrar no carro, no Uber, eu tinha que falar pro rapaz, espera, porque eu não conseguia mexer a perna direita, dobrar direito aquele joelho e minha perna que é boa, que é a direita, que eu tenho a força. E aquele caos. E eu continuando. Eu ia pra igreja com a perna daquele jeito. Eu tava fazendo um trabalho que eu tinha que sair uma vez por semana. A gente tava indo fazer um trabalho nos hospitais. Eu ia com aquele joelho daquele jeito. E continuei. E eu recebia palavras de que Deus ia me curar. E na hora que eu tava na igreja, porque na igreja é um ambiente de bênção, ambiente de cura natural, porque é a casa de Deus. E aí, lá eu sentia bem, chegava em casa, voltava a dor tudo de novo. Eu falei, será que eu não tô crendo o suficiente? Por isso que eu tô passando por isso? E aí, até que um belo dia, num evento na nossa igreja, um homem de Deus que é usado em cura, falou que Deus ia me curar naquele momento. E aí eu tomei posse. Ele falou, você vai ter que estar dormindo, né? Porque para fazer cirurgia tem que estar dormindo. E quando você acordar, você vai correr. Eu não ia nem me levantar, eu iria correr. E eu falei, meu Deus, imagina, eu tava arrastando, como que eu vou correr? Se você olhar humanamente, loucura. E aí aconteceu isso. Eu fiquei um tempo lá deitada. Quando eu acordei, ele não deixou ninguém me levantar, me ajudar a levantar. E falou, levanta. E eu saí correndo. Eu dei 7 voltas na igreja, saí correndo. Parecia uma maratonista, correndo. E desde lá, isso foi em fevereiro que aconteceu. E desde lá, não tive nunca mais dor no joelho. Nunca mais. Mas eu fiquei 7 meses. Era 7 meses ali, a pessoa falando pra mim, nossa, que não sei o quê, que tipo assim, que fé é essa, né? Porque você fala tanto de Deus e você tá aí com esse joelho nessa situação. Eu passei por um momento de enfermidade. Não foi por 1 ou 2 momentos, vários momentos de enfermidade. Mas eu não deixei aquela enfermidade me paralisar. Eu continuei crendo, eu fiz a minha parte, eu fui no médico, eu fiz a minha parte, também fiz a minha parte espiritual, continuei orando, continuei clamando. Mas o que acontece? A gente não pode deixar aquilo nos paralisar. Então, boas notícias. E falavam pra mim, você tá curada, você já tá curada. E parecia que, como assim eu já tô curada? Eu, dentro da igreja, eu ficava bem, quando saía, eu tinha dores. A dor voltava, entendeu? Então, assim, a gente tem que determinar. Tá ambiente de enfermidade, declara cura. Isso vai passar. Eu vou fazer o tratamento. Se o senhor quiser me curar instantaneamente, como ali aconteceu comigo, se ele quiser, ele pode, mas ele poderia usar o médico para me curar, me dar um medicamento, me dar um tratamento, e eu ser curado da mesma forma. Não vai mudar. Porque o que é possível, o impossível daí vem Deus. Então, vamos ficar com essa boa notícia que tá vindo uma grande chuva. Tá vindo um tempo novo, que esse cenário que a gente está vivendo vai mudar. Tá? Que você termine a semana com isso na sua mente. Que o cenário vai mudar e declarando. Se essa semana sua não foi boa, você vai declarar, uma semana que vai se iniciar vai ser boa, vai ser bênção, vai ser de alegria, vai ser de paz, vai ser de prosperidade, vai ser de produtividade, vai ser de porta aberta. E declara, ainda que o seu cenário seja totalmente contrário. Declare. A chuva lá, o cara foi 7 vezes, na 7ª vez que ele viu, e você vai também ver esse cenário mudar, ver a nuvem, ele viu a nuvem de chuva, você vai ver aí
aquilo que você precisa acontecer, tá? Então, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative as notificações. Se essa palavra falou com você e você acha que você tem que compartilhar com alguém que está precisando, compartilhe, tá? Não guarde para você, compartilhe o que é bom. Espalhe essas boas notícias, né? Espalhe, tá bom? E até amanhã.